Hoje iremos falar sobre tristeza parasitária bovina. Teremos aqui um relato de caso clínico. Os componentes do grupo são Isabelle Petterli, eu, Jó Bueno, Luiz Antônio Fardim Zavarizi, Maria Júlia Basso Fontoura e Mariana Zampiroli. O nosso trabalho irá abordar introdução, objetivos, a fisiopatologia, o diagnóstico, o protocolo terapêutico, o controle e a prevenção da doença. Tristeza parasitária bovina, TPB, mais conhecida como tristezinha. Ela ocorre quando se tem a babesiose junto com a anaplasmose no animal. Quem é que causa isso? O causador dessa infecção seria o Cephalus micrópolis, mais conhecido como carrapato do boi. Todas as raças de bovinos pode-se ter a tristeza parasitária. Porém, tem algumas raças que têm a maior quantidade, que seria nas raças taurinas, raças europeias, como holandesa, Gespa, suíço, raças voltadas a leite. Já raças voltadas à carne seria como Senepol e Angus. A tristeza ocorre em todas as faixas etárias dos bovinos. Porém, é interessante ressaltar que quando o animal está na faixa etária de idade de 50 a 60 dias, se tem grandes índices de tristeza parasitária bovina. Por quê? É nessa faixa etária que o colostro da mãe, a imunidade do colostro vai diminuir. Vai ser a desmame do colostro que se fala. E aí vai ter uma baixa na imunidade do animal que ajuda nessa infecção. E os prejuízos econômicos, que são quando se tem a tristeza parasitária em animais jovens, atrapalha no crescimento do animal, o desenvolvimento do crescimento dele. Quando é animal bovino já na fase adulta, atrapalha no leite e no ganho de carne. Os objetivos: o diagnóstico, diagnosticar a doença de forma rápida e assertiva. O tratamento, a posologia correta, com os medicamentos, com a forma de tratar, que se vai ter uma rápida resposta para acabar com a infecção rápida, para se ter uma melhora do animal rápido, e com a prevenção, tanto da infecção, tanto do ectoparasita. Bom, dando continuidade ao trabalho, antes de falar da fisiopatologia, eu vou explicar um pouco o ciclo de vida patogênico da infecção. Ele se inicia com a infecção do hospedeiro intermediário, que nesse caso são bovinos, que acontece através da alimentação do carrapato na etapa de repasto sanguíneo, onde o carrapato inocula junto com a saliva formas infectantes do parasita, chamados de esporozoítos. Os esporozoítos alcançam o sangue, reconhecem as células-alvos, que são as hemácias, e após isso ocorre a formação do vacúolo parasitóforo, que é uma vesícula onde o parasito fica preso. Dentro dessa vesícula acontece a diferenciação dos esporozoítos para trofozoítos e posteriormente para merões. Na vesícula ainda ocorre a reprodução dos merozoítos e lise celular. Esses merozoítos são liberados para o sangue, onde reconhecem e destroem novas hemácias, podendo gerar e ocasionar uma anemia hemolítica no animal. Bom, dando continuidade, foi observado várias alterações clínicas inespecíficas, como hiporexia, ou seja, falta de apetite. O animal ele não comia a matéria seca ofertada e disponível no coxo, queda na produção de leite, diminuição também do score corporal, ou seja, teve um emagrecimento desse animal, apatia, mucosas pálidas, mucosas e conjuntivas, como representado nessas duas fotos, e presença de carrapato por todo o corpo do animal. Nessa terceira foto aqui, a gente tem na região posterior do animal vários carrapatos aderidos. Na fisiopatologia, pode ser observada a hemoglobinemia, uma vez que essas hemácias elas estão parasitadas com merozoítos e ocorre lise celular, então ocorre liberação da hemoglobina para a corrente sanguínea. Hiperbilirrubinemia, que é o aumento da concentração de bilirrubina no sangue, icterícia devido a esse depósito de bilirrubina na pele, na mucosa e conjuntiva desses animais. Hemoglobinúria também pode ser observado, porque ocorre a liberação da hemoglobina, então a hemoglobina ela pode ser encontrada na urina. A urina ela fica com uma cor castanho escuro. Lesão renal, uma vez que essa hemoglobina é uma proteína pesada e ela é filtrada no glomêrulo renal, podendo causar lesão. E por último, a ação no sistema hematopoético. Devido a essa hemólise intensa dessas hemácias, pode ocasionar uma anemia regenerativa,
porque tem resposta medular, podendo levar a uma exaustão medular, liberando também reticulócitos e hemácias nucleadas para a corrente sanguínea. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Nesse caso, foi utilizado o Hemoved, que é um aparelho que mede a concentração de hemácias no sangue. E foi constatado que esse animal estava com as hemácias muito baixas. E associando essa anemia, né, que são as hemácias baixas, com o exame físico do animal, chegou-se ao diagnóstico sugestivo de TPB, que é a tristeza parasitária bovina. Porém, poderiam ser utilizados outros métodos diagnósticos, como, por exemplo, o esfregaço sanguíneo, que é feito através do sangue periférico do animal e devem ser realizados 3 esfregaços para chegar ao diagnóstico correto. Caso esses esfregaços deem positivos, serão observados merozoítos no interior das hemácias. Porém, esse método tem uma limitação, que se dá pela sensibilidade variável, e com isso vai depender da carga parasitária do animal. Se ele tiver com uma carga parasitária muito baixa, pode ser que não sejam detectados e aí possa ocorrer um falso negativo. Também pode ser utilizado o método diagnóstico PCR, que é feito através do plasma sanguíneo, que vai detectar o DNA parasitário. Ele tem uma maior especificidade e maior sensibilidade, porém é uma técnica mais cara, mais onerosa. Também pode ser realizada uma necrópsia pós-mortem, feita por meio do histopatológico, e aí vai observar o córtex telencefálico, que vai estar numa cor cereja púrpura, mostrando assim que o resultado é positivo. Também podem ser realizados testes sorológicos, como ELISA e RIF, que detectam anticorpos IgM e IgG. E quanto menor a parasitemia do animal, maior vai ser a sensibilidade desse teste. E ele é o mais eleito na clínica. O protocolo terapêutico utilizado, nos casos de tristeza parasitária bovina, é preconizado a administração concomitante de um antibiótico e de um babesicida. Como antibiótico, foi utilizado o Kinectomax. Ele tem como princípio ativo a enrofloxacina, que é um antimicrobiano da classe das quinolonas, que atua aí inibindo a tropoisomerase, que é uma enzima que realiza o espiralamento da hélice de DNA das bactérias. Com isso, ele acaba prejudicando o espiralamento da hélice e leva essas bactérias a óbito. Já como babesicida, foi utilizado o Ganazeg, a 7%. Como princípio ativo, o diminazeno. O diminazeno ele é um antiprotozoário e inibe a síntese de DNA desses protozoários, também fazendo com que eles morram. Além disso, foi realizado a administração de catossal B12, né, que é a cianocobalamina, vitamina B12, que está diretamente ligada com o processo de hematopoiese. Como nos casos de tristeza parasitária bovina, você tem uma hemólise acentuada, é interessante a administração da cianocobalamina associada. Outras alternativas de tratamento para a tristeza parasitária bovina consiste na aplicação do protocolo anterior, na substituição da enrofloxacina pela oxitetraciclina, aqui representada pela terramicina LA. Além disso, outro muito utilizado também é o dipropionato de imidocarb, representado pelo imizol e pelo isote. Esse ele atua tanto de forma babesicida como de forma anaplasmicida, então ele é utilizado na maioria dos casos de forma isolada. Para o nosso caso clínico, não seria indicado nenhuma dessas duas medicações por alguns motivos, como, por exemplo, a oxitetraciclina, ela trata-se de uma medicação de caráter bacteriostática. Ela inibe a síntese proteica das bactérias, fazendo com que elas não cresçam, não se reproduzam. Então, a bactéria ela vai continuar ali por um período e será eliminada em um prazo maior do que no caso tratado com a enrofloxacina, que tem caráter bactericida. Já no caso do dipropionato de imidocarb, ele acaba causando alguns efeitos colinérgicos no animal, como, por exemplo, dispneia e taquicardia. Como o animal já apresenta sintomas avançados da doença, esses efeitos colinérgicos poderiam ser decisivos para levar o animal a óbito no caso de tratamento com essa medicação. Além disso, é recomendado também a utilização de medicações para o controle de ectoparasitos que atuam como vetores da doença e da infecção. No nosso caso clínico, foi utilizado a medicação Fiprotac,
que tem como princípios ativos o fipronil e o fluazurão para o controle desses carrapatos e para que haja também uma cessão da infecção do animal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as medidas de controle e prevenção da tristeza parasitária bovina. Primeiramente, a gente tem que fazer o controle dos vetores, caso os carrapatos transmitem a doença. Mas não pode ser feito a exterminação total desses carrapatos, porque eles também fazem parte do ecossistema. Se a gente tirar todos os carrapatos, isso vai trazer consequências para o meio ambiente, vai fugir do controle normal. Então, a gente tem que fazer um controle estratégico. De que forma? A gente vai expor os animais aos carrapatos, porém em estações baixas, para eles poderem criar a resistência à doença, com doses infectantes adequadas da babese, para eles não desenvolverem a doença clínica. Além disso, também é muito importante manter o status nutricional dos animais, com alimentação e água de boa qualidade, para que eles tenham menos chances de ter baixa imunidade, assim sendo mais resistentes à doença, ajuda na resistência deles. Além disso, a gente tem o meio da premonição, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico do animal antes da doença. Consiste em pegar o sangue de um animal infectado da doença e colocar em um animal saudável suscetível à doença. Aí esse animal suscetível vai sintetizar os anticorpos da doença e ele gera uma imunidade, gera uma imunidade do animal. Só que esse procedimento tem falhas, porque não se sabe quanto de inóculo vai para o animal suscetível. A gente não consegue identificar se é pouco ou se é muito, e aí isso pode ser fatal para o animal. Então, quando acontece de fazer essa técnica, o animal deve ser monitorado constantemente. E aí, se aparecer algum sinal clínico, ele já deve entrar com a medicação. Além disso, também temos as vacinas. Temos dois tipos nesse caso, a atenuada e gelada, que se chama Embravac, e a refrigerada, que é a Eritrovac, que nesse caso possui 95% de eficácia. Agora fiquem com as referências.